Então, a partir de hoje, dessa segunda etapa do curso, até o final, a gente vai estar lidando mais com lucro real, tá certo? Então, a gente viu a tributação com base no lucro presumido, vimos também do lucro arbitrado, só que a gente viu muito mais coisa do lucro presumido, porque o lucro arbitrado é muito parecido, você só tem aquela questão da presunção que varia o percentual, ou então, no caso, de presunção feita pelo fisco. E aí, se é feita pelo fisco, não tem nada que a gente fazer, né? Então, mas pelo que a gente viu, considerando aquela sistemática do lucro presumido e a mesma lá para o lucro arbitrado, a gente tem a definição da base de cálculo, a definição da base de cálculo, considerando a aplicação de um percentual de presunção do lucro da atividade, se aplica sobre a receita bruta, ajustada por vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais concedidos, e a esse lucro da atividade, que é um lucro estimado, é um lucro presumido, você soma outras receitas e demais resultados positivos. Então, perceba, você não tem, a empresa não tem obrigação nenhuma de estar comprovando despesa, tá? A dependência da contabilidade é muito pequena, né? Porque o que importa, no caso, você tem receita bruta, outras receitas e resultados positivos, né? Tanto é que a legislação permite que a empresa não mantenha a escrituração contábil para fins fiscais, desde que mantenha o livro caixa. No livro caixa, entradas e saídas, e a grande preocupação é a correspondência com os documentos fiscais que registraram aí as vendas, a prestação de serviço, enfim, né? É muito mais a preocupação é com a receita, né? Já no lucro real, não. Aqui a figura que a gente tem é que seria um resultado mais próximo possível do lucro, do resultado verdadeiro oferido pela empresa. Logicamente que você nunca vai chegar no verdadeiro resultado, porque você tem as regras, tanto contábeis quanto regras de natureza jurídico-tributária, e às vezes você tem determinados resultados que, por conta dessas regras, não são reconhecidos ou são reconhecidos em outro momento, enfim. Mas é o que a gente teria, digamos assim, de mais próximo do resultado verdadeiro da empresa, né? Então, na apuração pelo lucro real, é preciso que a empresa apure o lucro, né? Ela tem que ter um lucro contábil, por isso que é obrigatório, né, que as empresas tributadas com base no lucro real tenham a sua contabilidade. E aí, quando a gente olha para o lucro real, é que o lucro arbitrado faz muito sentido, entendeu? Porque se eu dependo da contabilidade para apurar o resultado tributável, para apurar a base de cálculo, se eu não tenho a contabilidade, então eu vou utilizar outros meios. Aí eu uso os meios disponíveis aí pelo arbitramento. Então, quando eu tenho com lucro arbitrado versus lucro presumido, não tem tanto sentido, mas para o lucro real tem, né? Então, e a construção maior foi pensando no lucro real, tá? Então, a gente parte do lucro contábil, o lucro antes da tributação, e ele é apurado de acordo com a Lei 6.404, ou a Lei das SAs, que eu posso chamar, ou posso colocar somente LSA, tá certo? Então, aqui, em outra ponta, eu voltei aqui o lucro real, que é no caso do imposto de renda. Se for na CSLL, pode ser base de cálculo da CSLL, ou também resultado, que a legislação também chama assim, resultado ajustado, tá certo? Então, veja só, eu saio do lucro contábil e chego no lucro real. Para isso, eu tenho que fazer alguns ajustes, certo? Eu vou ter ajustes. E esses ajustes são chamados de, que eu tenho aqui, adições, e aí eu vou ter exclusões e compensações. Certo? Adições, exclusões e compensações. Mas por que eu tenho isso, professor? Porque as regras de apuração do lucro contábil, elas não necessariamente, elas não serão, em todos os casos, válidas para fins de apuração do lucro tributável, do lucro real, da base de cálculo da CSLL.
Um exemplo, assim, diferenças que nós temos que são gritantes é, primeiro, porque na contabilidade você acaba considerando muito a tal da essência econômica sobre a forma jurídica. E no lucro passivo de tributação, essa história de essência econômica não vale. Geralmente você tem essa possibilidade de fazer estimativas justamente em função da essência, de buscar a essência econômica, né? De buscar representar fidedignamente as transações, tudo mais. Então, muitas vezes, você tem que lançar mão de estimativas. São valores que você, utilizando uma certa subjetividade, determina que podem ser pode ser aquele tal valor. Então, com base numa expectativa sua, como contador, então expectativa da empresa, enfim. Só que muitas vezes o fato não aconteceu. E juridicamente, para fins tributários, o efeito a ser considerado é o efeito quando o fato acontece. Certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, que eu vou usar esse exemplo, vou até pedir para vocês estudarem, né, das provisões. Então, imagine que eu tenho uma provisão que ela é de uma ação trabalhista, tá certo? E aí alguns funcionários ingressaram na justiça e a empresa avalia que, junto ao seu setor jurídico, tal, assessoria jurídica, avalia que muito provavelmente ela vai ter algum ônus com aquele processo. Então, sabe-se que tem uma estimativa de tempo, né, que vai durar, e estimativa de valores. Então, quando é possível fazer essa estimativa, e aí assume-se que você tem uma obrigação hoje, já que você acha que vai perder o processo, só precisa definir quando e quanto, mas aí você estima, então você tem uma provisão. Então, o que é que você faz? Você registra a obrigação hoje pelo valor estimado e reconhece uma despesa. É uma despesa contábil, vai diminuir o lucro. Só que por ser um valor que não aconteceu ainda, aconteceu da perspectiva contábil. E aí está certo, está tudo certo. Mas juridicamente, esse fato só vai surtir efeito quando lá na frente a empresa realmente perder o processo e ela tiver a condenação com os valores e tudo mais lá na frente. Então, quando reconhece a despesa, ela não é uma despesa dedutível. Ela não é aceita pela legislação. Mas lá na frente, quando a empresa tem que pagar, perdeu a ação e vai pagar, a despesa correspondente, imaginando que o valor seja o mesmo, né, o valor que ela estimou seja o que ela vai pagar, a despesa ela já reconheceu lá atrás. Então agora ela não tem despesa. Mas para fins fiscais ela vai ter. Porque é naquele momento que aquele gasto passa a ser dedutível. Tá? Então, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo de uma diferença, porque quando você faz esses ajustes, né? Quando você faz esses ajustes, você vai ter aqui diferenças. Certo? Então, esse exemplo que eu dei agora, veja, uma despesa ela é ajustada, ela não é considerada num período, mas vai ser considerada em outro. Então, esse tipo de ajuste, ele gera diferença do tipo temporárias. Elas são revertidas em algum momento. Só para ver para a gente fazer um joguinho aqui para ver se vocês estão conseguindo enxergar isso que eu estou falando. Olha só, eu tenho uma provisão que foi reconhecida no período 1, tá certo? Primeiro trimestre. Despesa com provisão. Só que essa despesa, ela não é dedutível. Essa despesa não existe, não é considerada para fim de apuração do lucro real. Se eu estou partindo do lucro contábil que tem essa despesa e ela não vai ser considerada na apuração do lucro real, eu preciso fazer um ajuste. A despesa está aqui, ó. Ela diminuiu aqui, tá certo? Imagina aqui, a despesa foi de 10, certo? Só que aqui, o valor da despesa é zero, ela não existe aqui, a provisão não é aceita nesse momento.
Então, o que é que vai acontecer? Se é para eu chegar lá no lucro real, qual é o ajuste que eu tenho que fazer? Olhando para o lucro contábil, imagine que aqui meu lucro contábil seja 90, certo? Considerando essa despesa. Se essa despesa não é para ser, se ela não é considerada dedutível, ela não é aceita para fins de apuração do lucro real, quanto é que vai ser meu lucro real? 100. Então, com isso, nós fizemos o quê? Uma adição. Então, quando eu tenho uma despesa que ela é indedutível, uma despesa na contabilidade que ela é indedutível, eu vou adicioná-la para neutralizar o seu efeito. Certo? Agora vamos imaginar que eu tenho aqui na contabilidade a despesa, essa mesma despesa, né? Imagina a provisão, né? Eu constituí a provisão agora e aí ela é indedutível, beleza. Só que agora eu usei a provisão. Só que eu não vou ter despesa. Eu não vou ter despesa contábil. Mas quando eu uso a provisão, eu paguei, eu desembolsei, aí sim ela passa a ser dedutível. Então agora eu vou ter a despesa de 10 aqui, o lucro real. Eu não tenho aqui e vou ter aqui. Imaginando que meu lucro aqui seja de 90 também. Quanto é que vai ser o lucro real? 90? 80, né? 80. Perceba. Eu não tenho uma despesa aqui na contabilidade. Mas essa despesa, como no caso da provisão, né, houve o uso da provisão, houve o desembolso, né, lá no período lá atrás ela foi reconhecida como despesa e eu adicionei, que foi aquela primeira parte que a gente fez. Agora, houve o desembolso, não tem a despesa na contabilidade, mas somente nesse momento é que essa despesa, esse gasto, passa a ser dedutível. Então, é como se eu tivesse uma despesa para fins fiscais. Então, se eu tenho 90 de lucro, né, e a despesa não está aqui, mas eu posso deduzir, então eu vou diminuir os 10 agora. Aí eu fico com lucro de 80. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma exclusão. Tá certo? Então, veja só, despesas na contabilidade que não são dedutíveis, eu adiciono. Certo? Despesas que não estão na contabilidade, mas são dedutíveis, eu posso excluir, porque eu vou diminuir. Aí o raciocínio com a receita. Receitas que estão na contabilidade e não são tributadas, o que é que eu faço? Eu tenho uma receita que de 100 está na minha contabilidade. Só que essa receita ela não é tributada. O que é que eu tenho que fazer? Exclui. Retira do lucro. Eu vou excluir, eu vou retirar. Certo? Agora, eu tenho, na minha contabilidade, eu não registrei uma determinada receita, né, eu não tenho uma receita lá reconhecida, mas essa receita que, imagine, de um período anterior, que agora é tributada. Então, ela é uma receita que não está no lucro, mas passa a ser tributada. É uma receita de períodos anteriores. Né? Eu vou aumentar meu lucro real. Então, eu tenho que fazer o quê? Adicionar. Adicionar. Então, é assim, olha. Eu vou adicionar despesas que não são dedutíveis, certo? Ou receitas tributáveis que não estão no lucro. Ok? Despesas reconhecidas na contabilidade, mas não são dedutíveis, aí eu adiciono, que é para neutralizar. Ou então receitas que não estão reconhecidas no lucro do período, mas eu tenho que tributar, aí eu adiciono. As exclusões é o efeito contrário. Eu tenho uma receita na contabilidade que não vai ser tributada agora, aí eu excluo, eu tiro. Ou então eu tenho uma despesa, como esse exemplo que ainda está na tela,
que ela agora é dedutível, é um gasto que é dedutível, mas ela não está reconhecida como despesa. Esse gasto não está reconhecido como despesa no período. Então, não diminuiu o lucro contábil. Então, eu faço o quê? Uma exclusão. A lógica da apuração do lucro real, ela tem como ponto nuclear esse que eu estou mostrando para vocês. E aí, o que é que acontece? Essas adições e exclusões, elas geram essas diferenças, como eu disse. O exemplo que eu mostrei para vocês agora, que num período a despesa foi adicionada e no outro eu fiz uma exclusão porque houve o gasto e não tinha despesa mais, isso é um exemplo de diferença temporária. É um ajuste que eu faço num período e desfaço no outro. Por exemplo, eu adiciono num período e vou excluir em outro momento. Ou então, faço uma adição hoje, faço uma exclusão hoje e vou ter que adicionar em outro momento. Tá certo? Então, essa é a figura da diferença temporária. A gente vai... Isso é a visão introdutória, tá? A gente vai trabalhar bastante isso. E eu tenho diferenças, né, relativo a alguns ajustes, que são diferenças permanentes. Eu faço o ajuste e não reverto. Por exemplo, são poucos os casos, tá? Mas aqui de cabeça eu sei o seguinte. Por exemplo, brindes. A empresa decide dar brindes aos seus clientes. Ela vai registrar esses brindes como uma despesa de venda, uma despesa comercial. Assim como registra como propaganda, promoções e por aí vai, né? Então, isso é uma despesa de natureza comercial. Aí a legislação do imposto de renda diz o seguinte, olha, despesas com brindes, elas não são dedutíveis. Ponto final. Então, se eu tiver alguma despesa com brinde, eu tenho que adicionar. E ponto. Eu não faço nada, eu não vou poder excluir no futuro. É indedutível e ponto final. Outra coisa, eu tenho a empresa sofreu uma fiscalização e houve uma cobrança e foi cobrado multa de ofício por infração à legislação tributária. Essa multa vai ser uma despesa, mas ela não é dedutível. Assim como a empresa recebeu uma multa, os veículos da empresa receberam multas da CEMOB. É uma multa por infração. Multa por infração não é dedutível. Então, ele vai ter que... Se eu tenho uma despesa que não é dedutível, ela está contabilizada, mas ela não é aceita para fins fiscais. Eu tenho que fazer o quê? Na apuração do lucro real. Adicionar. Eu vou adicionar. Só que nestes casos que eu falei, brindes, multas por infração e tudo mais, você não reverte o ajuste. Ele gera uma diferença permanente. Tá certo? Aí é o seguinte, olha, essas adições e exclusões, você tem várias, certo? A gente aqui no curso, a gente vai tratar daquelas relativas a cada tópico que a gente vai apresentar. Mas, se vocês... seria muito interessante que vocês dessem uma olhada nos anexos 1 e 2 da instrução normativa. Essa instrução normativa é a principal norma do imposto de renda de pessoa jurídica hoje, certo? Assim, ela é mais detalhada do que o RIR, do que o regulamento. Então, essa IN 1700, se precisar na internet, a gente vai trabalhar bastante com ela, certo? Então, esse anexo 1 trata das adições, a lista de adições, e o anexo 2 da lista de exclusões. E na SCF também tem a lista de adições e exclusões, certo? Então, veja só, essa é uma visão bastante geral de como funciona. E a gente vai detalhar isso ao longo do curso, como eu falei. Ok? Bom, então, como eu falei, né, você faz os ajustes. Você sai do lucro contábil, vai fazer adições, exclusões, compensações para chegar no lucro real, na base de cálculo tributário. Adições e exclusões se referem muito a esses valores, como eu disse, né, de despesas, receitas, por aí vai. As compensações, basicamente, se referem a prejuízos fiscais de períodos anteriores, do próprio período, no caso, você tem atividade rural, tem outra atividade, aí você pode compensar,
Então, toda vez que você vai abater prejuízo, você chama compensação. É diferente da compensação de tributo, que você usa o perde-comp e tudo mais, aquilo é do tributo. Aqui a compensação de prejuízos fiscais é na apuração da base de cálculo, tá certo? Não pode misturar. Aquela compensação que eu até tinha comentado quando a gente viu no lucro presumido, ela é uma forma de quitação do tributo, de extinção do crédito tributário. Essa compensação aqui é a compensação de prejuízo fiscal. Bom, então, o que é que acontece? Nós vamos ter aqui a ECD, que é a escrituração. Deixa eu escrever por extenso aqui. Escrituração contábil digital, ou também chamada de SPED contábil, tá certo? Falar ECD, quando eu falar ECD aqui, a gente está falando da escrituração da empresa, escrituração contábil. Então, da ECD, você vai ter uma série de informações que vão ser recuperadas na escrituração contábil fiscal que a gente fez lá do lucro presumido, né, que é a SF. Lá não precisou da contabilidade. Mas no lucro real, obrigatoriamente, vai ser necessário. Então, aqui você tem algumas informações Então, basicamente, é o quê? É o plano de contas, tá certo? Os saldos das contas, você não leva lançamento. Então, aqui, na escrituração contábil fiscal, ele apura o lucro. Você vai ter aqui, ó, dentro dessas informações, eu vou botar aqui lucro, né? Lucro contábil. Então, de posse dessas informações lá da ECD, na SF, você vai ter um balanço, você vai ter uma DRE, que é montada com base no plano de contas referencial da Receita, que é um plano de contas padrão. É que as empresas têm que fazer um link entre seu plano de contas e o plano de contas já da SF. Então, aqui na SF, ele vai ter 2 livros eletrônicos que são utilizados para apuração, no caso do lucro real, do imposto de renda, ou então da base de cálculo da CSLL, né, como o nome está dizendo, da CSLL. Então, eu vou ter aqui o chamado ELALU, que é para o imposto de renda. Eu vou ter aqui o ELAX, para a CSLL. Então, é nestes livros digitais aqui, eletrônicos, que você vai apurar o lucro real, no caso do imposto de renda, ou prejuízo fiscal, ou então a base de cálculo da CSLL no ELAX, ou base de cálculo negativa da CSLL, tá certo? Então vai ser nesses livros. E aqui eu vou pegar, fazendo uma visão aqui do ELALU, tanto o ELALU quanto o ELAC, eles têm 2 divisões, eles são compostos por 2 partes. A primeira delas é chamada de parte A. E a segunda é a parte B. Qual é a finalidade de cada um? Na parte A, eu vou fazer a apuração do lucro real ou a apuração da base de cálculo da CSLL. Depende de qual livro for. Na parte A, ele vai receber o resultado contábil, seja lucro, seja prejuízo, e é na parte A que você vai fazer as adições, exclusões e compensações. A parte B, ela serve como um controle daquelas diferenças temporárias. Então, é o seguinte, se eu tenho algum valor que eu excluí hoje e vou ter que adicionar amanhã, então esse valor, via de regra, ele vai ser controlado na parte B. Porque lá na frente, depois que se passar muito tempo, imagina, passaram-se aí 5 anos, aí você vai tem que adicionar um valor. O fisco quer saber o que você tem para adicionar, para tributar. Então, ele vai saber pelo controle na parte B, que você informa junto da SF. E na SF, os saldos das contas de parte B, eles são transferidos para a SF do ano seguinte, sabe?
e a Receita faz o batimento do que está no ano atual com o do ano anterior, para ter a amarração. Então, a parte A, se a gente, tanto a parte A quanto a parte B, para a gente, eu vou utilizar bastante isso, a gente vai considerar como se fosse um razonete, tá certo? Um razonete. Então, o que acontece? Na parte A, os créditos vão ser relacionados a valores que aumentam a tributação. Então, por exemplo, o lucro contábil, que o ponto de partida é o lucro contábil, o resultado contábil, né? Se for lucro, então eu vou ter o lucro contábil aqui, ó, no crédito, e vou ter as adições aqui no crédito, certo? Aqui eu teria no débito, se fosse um prejuízo contábil, se tivesse, se for, ou é lucro ou é prejuízo, né? Sendo lucro, começa com valor credor, sendo prejuízo, começa com valor devedor. E aqui eu vou ter as exclusões e compensações, aqui no lado do débito, tá? Lado do débito. Imagine essa conta de parte A como se fosse aquela conta de apuração do resultado do exercício. Vocês lembram dela? Lembram da conta de apuração do resultado do exercício? Ari. Lembro sim. Então, imagine a conta de parte A como se fosse a conta de apuração do resultado fiscal, ARF. ARF, apuração do resultado fiscal. Então, do mesmo modo, você vai ter no lado credor as receitas, o que aumenta o resultado, e do lado devedor, o que diminui o resultado. Pense sempre assim. E a parte B, você vai ter uma conta, que vai abrir uma conta como se fosse uma conta contábil. Na parte B, para controlar as diferenças de acordo com a natureza. Provisões, diferença de depreciação, tá certo? Impairment, ajuste a valor presente, a diferença de valor justo e por aí vai. Então, você vai criar contas, isso aí não tem limite, a empresa pode criar contas, né? Do jeito que quiser, ela só vai ter que dizer que tipo de conta é, qual é o ajuste, porque na SEP tem que informar. E aí, imagina o seguinte, que essa conta de parte B, ela vai sempre trabalhar com as diferenças temporárias, com aquilo que tem que ser adicionado ou que tem que ser excluído no futuro. E aí é o seguinte, você imagina como se ela fosse, assumisse o papel de contas do ativo ou do passivo, conforme o caso. Então, se eu tenho algum valor, que vai ser, que eu posso deduzir no futuro, eu adicionei hoje e vou poder excluir, ele vai estar aqui, ó, no lado do débito. Então, é como se fosse um direito que eu tenho, fosse um ativo, né, que é um valor que eu posso diminuir a tributação lá na frente. É algum valor que eu adicionei hoje, mas eu poder excluir amanhã. Então, no controle da parte B, ele fica no lado devedor. Ele vai ser um saldo devedor, que é um direito que a empresa tem. Se for por outro lado, se for um valor que a empresa vai ter que adicionar, aí é como se fosse uma obrigação para a empresa, não é isso? Ela tem a obrigação de tributar aquilo no futuro. Então, fica do lado do crédito. Certo? Então, e você vai ter, na maioria das vezes, via de regra, você pode ter uma ou outra exceção, mas via de regra, o lançamento da parte B tem como contrapartida um lançamento na parte A. Tá? Tanto quanto quando é para constituir o valor, porque adicionou, guarda para excluir no futuro, quando for lá na frente, no futuro, vai excluir isso. Então, a parte B tem esse papel. E é importante, a legislação, e aí, mais precisamente, a Instrução Normativa RFB 1700, onde é necessário ter controle de parte B, ela indica. E lá nos anexos 1 e 2, ele tem uma coluna que ele diz, olha, tem controle na parte B ou não? Aí ele fala do controle na parte B que tem lá. Se tem ou não, se aquele ajuste vai ter controle ou não na parte B.
Na maioria dos casos, você vai ver que a maioria tem, porque a maioria é de diferença, resulta em diferenças temporárias. E é preciso fazer esse controle ao longo do tempo. Isso é a exigência do fisco. E uma obrigação acessória do fisco. Ok? Bom, então o que, é que a gente vai fazer? Eu vou montar um exemplo aqui para mostrar esses ajustes de forma mais prática, digamos assim, né? Mas mesmo assim, a gente vai numa etapa bem inicial, tá? Então imagina o seguinte, que na contabilidade, eu tenho uma DRE aqui, do primeiro trimestre aqui de X1. Eu botei aqui, ó. Receita bruta. Vou botar aqui 800 mil. Tá aqui deduções. Tá aqui 160. O que é que vem agora? Receita líquida. Receita líquida. Aqui vai dar 640. É uma empresa comercial, tá certo? Vamos por comercial. O que é que vem agora? Os custos. Não, os tributos já estão aqui nas deduções. Pode ser o CMV. Isso, CMV. Depois de CMV, o que é que aparece? Lucro bruto. Lucro bruto. Fazer uma revisãozinha, né? Ó, beleza, aqui eu vou ter as despesas. Então, imagina que eu tenho aqui despesa com pessoal. Eu tenho aqui, sei lá, 60 mil. Eu vou ter aqui despesas comerciais. Imagina aqui 40. Está aqui despesas com provisões. 80 mil. Aqui despesas gerais. 30 mil. Certo? Eu vou colocar aqui o lucro antes da tributação, antes do imposto de renda, que é o LAI, né? Aí quando você vê o LAI, porque a estrutura lá da Lei 6.404, quando em 76 você não tinha contribuição social, entendeu? Você só tinha lucro real, só tinha imposto de renda. E por isso que é de lucro antes do imposto de renda. Mas se você pega o CPC 26, que tem a estrutura lá das demonstrações, dentro da DRE, aí lá ele diz que é lucro antes da tributação sobre o lucro, que é o mais correto, né? Que aí você tem esse LAI e você entenda que é antes do imposto de renda e antes da CSLL, tá? Então aqui eu vou ter 210, eu vou ter um LAI de 190 mil. Ok? Então imagina o seguinte, ó. Nessa despesa comercial aqui, nós temos aqui brindes de 10 mil. Nessas despesas aqui gerais, eu tenho multas. No valor de 5 mil, tá certo? Pensar isso aqui, ok? Então vejam só. Se eu consigo fazer aqui uma coisa. Vamos aqui no primeiro período aqui. T01 de X1. Vamos pensar aqui nas provisões. Como é que eu contabilizo aqui uma provisão? Essa despesa com provisão, como ela surgiu de onde?
Qual foi a contrapartida dela? Qual foi a contrapartida dessa conta de provisões aqui, essa despesa? Passivo? Isso, um passivo. Então, eu vou ter aqui a despesa. Eu vou ter uma despesa aqui de 80, não é isso? E eu vou ter um passivo aqui de provisões. De uma maneira geral, as provisões, elas são indedutíveis, tá? Então, eu tenho aqui 80, beleza? Então, esses 80 são esses aqui, ó, certo? Então, o que é que acontece? Provisões, como eu disse, são indedutíveis. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu gosto de fazer muito isso, porque ajuda bastante a você visualizar o que tem que fazer lá na apuração do lucro real. Mas isso é para fins didáticos. Você não apura o lucro real desse jeito que eu vou mostrar. Tá certo? Mas é só para evidenciar as diferenças. Então, imagine se eu tivesse aqui, ó, uma DRE fiscal. Tá certo? E eu tenho aqui as diferenças. Então, é o seguinte. No caso, a diferença, eu vou pegar o fiscal menos o contábil, tá? Então, olha só. A receita bruta que está aqui na contabilidade é a mesma receita bruta lá para fins fiscais, não vai ter diferença. Então, eu continuo aqui. A diferença aqui é zero. A receita que eu tenho para fins contábeis, neste exemplo aqui, não é a mesma que vai ser considerada lá para fins fiscais. Do mesmo modo, as deduções. Tem uma diferença de zero. Tá? E aí, minha receita líquida nessa DRE, que ela não existe, estou fazendo aqui para a gente só. Vocês desculpem, porque ele está dando um tilt aqui, está passando. Então, aqui 240, o CMV também não vai ter diferença. Certo? Lucro bruto, mesma coisa, não tem diferença. Então, você pode ter uma situação que não vai ter diferença nenhuma, isso não é problema. Despesa com pessoal, aqui vai ser dedutível. Aí chegou o seguinte, ó, despesa comercial, 40 mil, mas tem 10 mil de brindes. Então, para fins fiscais, é como se a empresa só tivesse quanto de despesa? Sabendo que os brindes são indedutíveis. A despesa 30 mil. Seria 30 mil. Tá certo? Então, se eu pego aqui, olha, fiscal menos o contábil, tá certo? Se eu pego menos 30, menos 40, vai dar uma diferença de quanto? De 10 positiva. Certo? De 10. Provisões. Provisão é totalmente indedutível. Então, quanto é que seria a despesa para fins fiscais de provisão? Zero. Zero. Então, 0 menos 80, eu vou ter. E as despesas gerais, tem 5 que, dos 30, 5 são indedutíveis. Então, quanto é que seria a despesa fiscal? 25. 25. Então, eu vou ter uma diferença de 5, tá certo? Fazendo desse jeito, quando eu coloco o fiscal menos o contábil, é porque se for positivo aqui tem que adicionar, se for negativo pode excluir, entendeu? Por isso que é bom fazer sempre fiscal menos contábil, que aí faz essa associação direta, sabe? Bom, então aqui, se eu considero aqui, olha, essas despesas aqui, eu vou ter quanto? Vou ter 90, 115. Então, eu vou ter uma diferença aqui, eu acho que de 400 vai dar 285, né? O lucro real deste período
tem que ser 285. E é justamente isso aqui, ó, se eu pegar a diferença, né? Se eu pegar aqui, ó, 285 menos 190, vai dar quanto? 95, que é justamente o somatório das diferenças, ó. 10 com 80, 90, com 5, 95. Então, eu sei que meu lucro, vejam só, meu lucro real, neste período, seria de 285 mil. Só que como é a sistemática de apuração? Eu parto do lucro contábil e faço ajustes para chegar no lucro real. Tá certo? Vamos ver, eu tenho que voltar porque eu tenho que saber precisamente onde você não entendeu. Você entendeu que você tem essa questão dos ajustes, né? Você parte do lucro contábil e você faz ajustes para chegar no lucro real, tá certo? Aí tá ok, certo, né? E aí você tem valores que estão na contabilidade ou não estão, depende, mas assim, que eles vão aparecer de forma diferente para fins fiscais, por conta das regras fiscais. Você obedece um conjunto de regras para fins contábeis e um conjunto de regras diferentes para fins fiscais. Você tem algumas coincidências, mas você também tem algumas divergências, tá certo? E para você, a sistemática de tributação diz o seguinte: você parte do lucro contábil e faz uma série de ajustes, observando o que dispõe a legislação tributária, para chegar na base de cálculo do tributo. Então, você tem despesas que não são dedutíveis, tem receitas que não são tributáveis, e por aí vai, ok? E você faz esses ajustes sob três formas, como eu disse. Você tem adições, exclusões. As adições aumentam o lucro fiscal, né? Eles ajustam positivamente o lucro contábil, aumentando o lucro fiscal. As exclusões fazem o contrário, diminuem o lucro contábil, de modo que o lucro real vai ficar menor, o lucro fiscal fica menor. E as compensações servem para diminuir prejuízos que você tem de períodos anteriores. A gente só está trabalhando aqui com adição e exclusão, por enquanto, certo? Então, aqui nessa DRE, eu coloquei o que estaria na contabilidade, e eu indiquei alguns valores que estão aqui, mas que não são aceitos pelo fisco. Então, por exemplo, dos 40 mil de despesa comercial, 10 mil se referem a brindes. A legislação diz que os brindes são indedutíveis. Isso, eu vou dar um conselho aqui para todo mundo. Isso não adianta a gente perder tempo agora pensando por que é indedutível. Simplesmente aceite, porque a legislação determina assim. É simples assim. A legislação diz, olha, é indedutível. Com opção. Tem um fundamento? Tem, mas a gente não vai tratar disso agora. Eu só quero que vocês admitam que é indedutível, beleza. Provisões são indedutíveis. A legislação diz que são indedutíveis. Tá? Provisão fica mais claro. Por quê? Porque é um valor estimado, né? Como eu expliquei no início, né? Então, valores estimados não podem afetar a base tributável, né? Então, e nas despesas gerais, você tem, dos 30 mil, você tem 5 mil que são referentes a multas por infração. E a legislação diz que multas por infração são indedutíveis, ok? São indedutíveis. Então, essa DRE, essa primeira aqui, é a que está, que você vai elaborar para fins contábeis. Isso não tem preocupação com fisco, com nada, é seguindo as regras contábeis. Então, é este resultado aqui, que a partir dele, eu vou fazer adições e exclusões para chegar na base de cálculo tributável. E aí, para fazer essas adições e exclusões, eu tenho que entender a legislação, identificar na contabilidade aquilo que está diferente do que é aceito para fins fiscais. Basicamente é isso. Agora, o que é, professor? Quais são as diferenças? Aí são inúmeras. Eu estou mostrando 3 aqui só, por enquanto. Certo? Então, o que é que acontece? Para mostrar quais diferenças, aí eu inventei essa DRE aqui fiscal. Certo? Se eu fosse elaborar uma DRE considerando as regras fiscais ao invés das regras contábeis, como é que seria o resultado?
Aí foi isso que eu fiz. A receita seria igual, tudo aqui igual. Quando chega aqui, olha, na despesa comercial, contabilmente é 40. Mas como tem 10 mil de brinde, e 10 mil não é aceito, é como se não fosse despesa para fins fiscais, então não teria uma despesa de 40, eu teria de 30. Provisão não é aceita para fins fiscais, então seria 0, não seria 80. E aqui, em despesas gerais, eu teria multa de 5 mil, e como as multas não são aceitas não são aceitas para fim de dedutibilidade, eu também desconsideraria. Então, se eu fosse montar uma DRE considerando as regras fiscais, eu teria, ao invés de 40 de despesa comercial, teria 30. Ao invés de 80 mil com provisão, eu teria 0. E ao invés de 30 mil de despesas gerais, eu teria 25. Então, este resultado aqui que eu apurei é o lucro que seria objeto de tributação. Só que na apuração, para valer mesmo, que isso aqui que eu estou fazendo é para fins didáticos, somente para fins didáticos, na apuração você sai do lucro contábil, faz ajustes para chegar no lucro real. E quais ajustes eu vou fazer? Né? Quais ajustes eu vou fazer? Tá certo? Esses daqui, olha, as diferenças. Então, aqui mostrou, olha, brinde é indedutível. Então, está na despesa, eu vou adicionar. As provisões são indedutíveis. Eu vou adicionar os 80. Dos 30, 5 mil são indedutíveis. Eu vou adicionar. Então, eu tenho um total de 95 mil que estão reconhecidos como despesa, mas que não são dedutíveis. E aí eu preciso ajustar, porque aí eu vou chegar no resultado fiscal de 285 mil. Ok? Bom, então, isso aqui é a situação que nós chegaríamos, né? Então, mas como fazer a apuração? Como é isso na prática, né? Lógico, isso vai ser tudo via sistema, lá na ECF, vai gerar o arquivo lá para a ECF e tudo mais. Mas como é que nós faríamos isso aqui? Então, como é a lógica, né? Então, vamos aqui. Então, nós vamos ter aqui, olha, eu vou colocar aqui parte A. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Primeiro trimestre de 2000x1, tá certo? Então, eu vou trazer para aqui, ó, o lucro contábil. Quanto é? 190. Aí ele vem para cá na parte A, vem credor, certo? Aí eu vou fazer, no caso, a estrutura é adições, exclusões e compensações. No nosso exemplo, neste trimestre, nós só temos adições. Aí nós vamos ter aqui, ó. Eu vou colocar aqui, vou botar um maisinho aqui. Despesas indedutíveis. Vou colocar aqui. Brindes, vou colocar separado. 10 mil, é uma adição, tá certo? Aí é credor. E multas. 5 mil. Crédito. E vou ter provisões. Neste caso, aí a provisão pode ser provisão ou reversão, tá? Vou botar até aqui, reversão. Que aí, reversão ou uso, que aí exclui. Então, nós vamos ter aqui 80 mil de adição. Então, o total de adição é quanto? 95 mil. Então, quanto é que vai ser o lucro real? 285 mil. Ok? Bom, mas aqui, ó, esses dois caras aqui, eles são diferenças permanentes. Então, você ajusta agora e não faz mais nada com eles.
Morreu aqui, morreu Maria Preá aqui. Adicionou, tchau. Ah, não, lá na frente eu vou poder... Não, é indedutível e ponto final. Certo? A empresa não vai poder aproveitar esse valor para fim de dedução do imposto. E é por isso que gera uma diferença permanente. Só que esta provisão, e aí eu já estou falando, veja, para os dois aqui, os dois ajustes e para a provisão, eu já estou falando do tratamento tributário. Nas provisões, quando você constitui a provisão, você tem a despesa, ela é indedutível, por isso que eu estou adicionando. Mas se lá na frente houver uma reversão, ou então a provisão for usada, muito embora eu não tenha a despesa no uso, eu vou poder excluir. E se eu reverter, eu tenho uma receita, eu não vou tributar a receita, eu excluo. Então, a provisão aqui, ela gera uma diferença temporária. Em algum momento, isso que eu adicionei vai ser excluído. Em algum momento. No caso aqui, da provisão, quando for revertida ou quando for usada. Certo? Bom, então, essas diferenças temporárias, via de regra, elas são controladas na parte B do LALU. Porque lá na frente, quando você vai querer excluir isso, você tem que demonstrar que isso foi adicionado em algum momento, entendeu? Quem vai fazer esse controle é a parte B, e você precisa disso para comprovar para o fisco. Então, perceba, vou aqui na parte B, ó. Aí eu vou abrir uma conta aqui, porque cada ajuste, ele vai ter uma conta. Você pode ter uma conta para aglutinar, para controlar todos os valores relativos a todas as provisões, ou então você abre uma conta para cada provisão. Aí vai depender do detalhamento que você quiser, tá certo? Então, essa conta de parte B, ela é como se fosse como eu disse, eu trato parte A e parte B como contas contábeis. Então, essa conta ela vai ter aqui um saldo inicial, vai ter um valor a débito, vai ter valor a crédito. Está aqui, crédito, débito, e um saldo final. Que esse saldo é transportado para o período seguinte, para manter esse controle, tá certo? Então, veja só, nesse primeiro trimestre, bom, eu estou começando agora, então eu vou ter o saldo inicial aqui a 0. Só que eu fiz uma adição, olha, eu fiz um crédito aqui, e eu vou controlar isso para excluir no futuro. Bom, esse lançamento aqui na parte B, ele tem como contrapartida o lançamento na parte A. Então, se eu fiz uma adição, que foi um crédito lá na parte A, a contrapartida vai ser um débito na parte B. Então, eu vou ter um débito aqui, olha, de 80, certo? Não vou ter nenhum crédito e tenho um saldo final de 80. Qual é a natureza desse saldo? Devedora. Então, eu tenho uma indicação aqui, eu tenho um saldo devedor na parte B, ele está me dizendo que em algum momento no futuro, a empresa vai poder excluir 80 mil. E pelo título da conta, pela referenciação, que é que nós vamos ter aqui, de todo o controle, todo aparato de controle, está me dizendo que isso é relativo a uma provisão. Então, é este o controle que é feito. Perceba, para os 10.015 lá de cima, você não tem controle nenhum, porque esses valores foram adicionados e ponto final. Mas já para a provisão, como esse valor vai poder ser excluído no futuro, seja caso a provisão seja revertida, caso ela seja usada, aí eu guardo na parte B, porque quando acontecer a reversão ou uso,
eu vou poder excluir. Tá? Então, para fechar, que aí vai ficar mais claro para vocês, para fechar, eu vou voltar aqui, olha, e vou mostrar o seguinte. Imagine que no trimestre 2, a empresa tivesse revertido parte da provisão. Então, ela pensou que ia gastar 80, certo? Mas ela fez uma nova estimativa e verificou que essa provisão não vai gastar 80 quando aconteceu o fato. Ela, na verdade, vai gastar 60. Então, eu tenho a provisão aqui, ó. Espera aí, eu vou aproveitar, economizar espaço. Eu vou usar essa conta aqui em cima, tá? Então, veja só. Eu tenho aqui 80, mas eu estou estimando que a provisão vai ser só 60. O que é que eu tenho que fazer? Debitar os 20. Certo. Na provisão. A provisão, eu vou debitar aqui. Edital. Então, aqui eu vou ter uma receita de reversão, certo? De 20. Ok? Então, imagine aqui que no segundo trimestre, eu tivesse um lucro de 100, por exemplo. Certo? Neste 100 estão os 20 da reversão. Este 100 é esse lucro aqui, ó. Lá embaixo, tá certo? Aqui. Certo? Então, vejam só. Eu tenho no meu lucro contábil 20 mil, dos 100, 20 mil se referem a uma reversão de provisão. Ora, a provisão ela não foi dedutível. Não é isso? A gente não adicionou? Sim, agora a reversão... Oi? Eu ia falar, sim, mas então no caso vai ser uma exclusão. Agora vai ser uma exclusão. Por quê? Porque a reversão, que é uma receita, ela não vai ser o quê? Tributável. Certo? Então, os 20 não vão ser objeto de tributação. Então, meu lucro real vai ser 100 menos 20, neste meu exemplo, que eu só tenho isso. Então, agora eu faço a exclusão, ó, de 20. É um débito. E aí eu vou ficar com um lucro real de 80. Ok? Aí o que é que acontece? Estes 80 vieram para cá, não foi, ó? Não foi para cá? Certo? Estes 20, eu tenho um saldo aqui, ó, que está devedor, certo? Deixa eu só colocar uma linha aqui para não confundir, porque ficou 80 aí. Esses 80 aqui, um não tem nada a ver com o outro não, viu? Aqui foi o resultado, tá certo? Do período. Aqui é outra coisa. Aqui é o que veio da... Deixa eu colocar em verde, manter em verde para... Ó, esses 80 aqui, que é devedor, eles vieram daqui, ó, certo? E aí é o seguinte, dos 80 que eu tinha, eu reverti quanto? 20. Então, eu tenho um débito aqui, eu vou fazer um crédito aqui, ó, certo? E fico com quanto? Com 60 ainda devedor aqui na parte B, né? Este cara tá vindo para cá, ó. Certo?
Esses 20, eu estou revertendo porque eles se referem a uma provisão que eu adicionei lá atrás. Se por acaso eu tivesse tributado os 80, eu não ia poder excluir os 20, entenderam? Mas esse tratamento é o tratamento padrão da provisão. Tá certo? Adiciona quando constitui e na reversão no uso exclui. E você tem esse valor controlado na parte B. Para poder fazer isso, porque veja, isso aqui é a diferença temporária clássica. Olha, no primeiro momento eu adicionei 80, agora eu estou excluindo uma parte, 20. E até o final eu excluiria os 60 restantes. Certo? Então vamos voltar aqui. Imagine agora que no quarto trimestre, no terceiro trimestre, só para dar... Poderia ser bem depois, tá certo? E essa provisão ela pode mudar de valor para cima ou para baixo. Eu posso reverter ou eu posso aumentar. Então, imagine que no terceiro trimestre eu tenha realmente efetivado esse gasto que está provisionado. Eu vou usar a provisão. Ok? Vou usar a provisão. Então, qual é o lançamento aí do uso da provisão? Eu disse que ia gastar, tá certo? Imagine vocês estão dizendo, não, eu vou esperar aqui, vou separar esse dinheiro, porque lá na frente eu vou gastar com X coisa. Chegou o momento de gastar. Aí eu estou aqui, vou comprar um computador, ou vou viajar, ou eu vou comprar qualquer coisa. Separei o dinheiro. A provisão é um pouco disso, porque quando você coloca no passivo e você deduz lá do lucro, é como se você estivesse tirando um pedaço do lucro para guardar, entendeu? Como não tem financeiro, é só econômico, então imagine que você tivesse vendido tudo à vista e pago tudo à vista de despesa. Professor. Oi. No caso, iria findar a conta do passivo e creditar o banco, que vai de caixa. Isso. Então, se você tem essa despesa aqui, ó, de 80, isso aqui não é caixa, você está tirando aqui, que ficou na empresa isso aqui, é sua estimativa, do lucro que a empresa teve, 80 você separou, entendeu? Você fez frente a uma provisão. E se você for para o financeiro, como não houve saída de caixa, se tudo tivesse sido à vista, ia sobrar 80 no caixa por conta da provisão. Então, imagina quando você vai comprar a coisa que você quer. Então, você está com aquele dinheiro separado, você vai fazer o desembolso, que foi isso que a colega disse. Então, agora eu vou fazer isso, olha. Eu vou disponível aqui, podia ser banco, caixa, ou o que seja. Certo? Eu tenho um dinheiro aqui, ó, qualquer coisa, e eu vou baixar os 60, né, que tem saldo de 60, né? 60 mil. Aí eu baixo aqui, ó, 60 mil. Aqui eu encerro. Eu encerro a conta, viu? Certo, eu encerrei a conta. Perceba, olha, no uso da provisão, eu não tenho despesa, concordam? A despesa não já está lá, ó, no primeiro período? 80. Aí no segundo eu reverti. Então, qual foi o efeito, considerando o primeiro período, primeiro trimestre e segundo trimestre? Qual foi o efeito no patrimônio? Uma redução de 60. Porque eu diminuí 80 no primeiro, mas aí eu aumentei e reverti 20 no segundo. Aí o efeito líquido no patrimônio é menos 60. Então, isso já foi incorporado no ao patrimônio da empresa. Ele já foi reduzido em 60, mas isso do ponto de vista econômico, porque só impactou o resultado, não impactou caixa. Só que agora tem o desembolso, que é o uso da provisão. Então, eu vou desembolsar 60, uso o que eu provisionei, veja, eu uso o que eu provisionei. Tá? Então, esses 60 eu vou abater lá da provisão. Então, eu mato o passivo e tiro o dinheiro. Agora, eu não tenho despesa.
Então, aqui, olha, para fins fiscais, imagine aqui, imagine que eu tive 100 mil também aqui de lucro. Então, esses 100 mil, eles não foram impactados pelo desembolso dos 60. E está certo, porque o desembolso impactou lá no primeiro trimestre. Não tem que fazer nada aqui agora. Só que fiscalmente, como houve o efetivo desembolso daquilo que foi provisionado, aí sim é como se você tivesse a despesa, mas somente para fins fiscais. Contabilmente não tem. Então a despesa contábil é 0, mas a fiscal é 60. Então o que é que eu faço agora aqui na apuração? Os 60 não impactaram o lucro do período, porque eles não são despesa. Eles estão aqui, ó. Eu tinha 80, reverti 20, sobraram 60. E agora eu estou desembolsando, arquei com esse ônus, e a legislação tributária diz, pronto, agora, sim, que você usou efetivamente o recurso, né, eu vou permitir que você deduza esse valor que estava provisionado. Para ele poder deduzir, o que é que ele tem que fazer? Outra exclusão. Fazer uma exclusão, né? Então ele vem aqui, ó, faz uma exclusão dos 60. E aqui ele vai ficar com um lucro real de 40. Aí percebam, ele tinha 60 aqui, ó, de saldo inicial da parte B, devedor, tá certo? Então isso aqui veio para cá, ó. Aí ele fez um débito aqui na parte A, que é uma exclusão, e ele tem uma contrapartida que vai ser aqui um crédito, né, na parte B. E esse valor é justamente, olha, o que ele vai usar para baixar aqui. Aí quanto é que fica na parte B? 0. Então isso aqui, eu tenho o ciclo, digamos assim, desse ajuste, desde o início da Constituição até a reversão total do valor, a utilização do valor para fins fiscais. Então, eu tenho aqui o fluxo clássico de uma diferença temporária. Veja, adicionei no primeiro período e nos períodos seguintes fui excluindo. Eu poderia ter a situação inversa, ter uma exclusão no primeiro período e ter adições nos períodos subsequentes. Isso é o que torna essa diferença, né, o que caracteriza uma diferença como temporária, porque ela afeta, em um sentido, num período aqui, aumentou o lucro real, mas nos períodos seguintes ela vai diminuir. Ou então, se fosse o contrário, diminuiria o lucro real no período, mas iria aumentar nos outros. No final, o efeito é 0, é só no tempo. Certo? Então, a maioria das diferenças que nós temos, dos ajustes que nós temos, são temporários. Geram diferenças temporárias. Então, a compreensão disso aqui é o que faz a diferença naquele que entende a apuração com base no lucro real e daquele que talvez acha que entende ou não entende. Tá certo? Então, isso aqui que está simples, digo a vocês, porque eu só tenho um ajuste temporário, tá certo? Esse tipo de raciocínio aqui, ele é, como eu repito, é fundamental para você poder fazer a apuração do lucro real, poder entender. Até para interpretar a legislação. Por isso que eu não estou nem falando de legislação agora. Porque a legislação fala, você vai adicionar, vai excluir, assim, assado, tal. Tendo essa lógica como questão subjacente. Então, se você não entende isso, você não consegue nem interpretar a legislação. Porque sem entender toda essa mecânica, você não vai conseguir compreender a apuração do lucro real.